E aí, sétimo ano, vamos começar mais uma de nossas videoaulas? Vamos dar início a mais um capítulo da nossa história ou da história da humanidade. Agora, como tema da nossa aula, a gente tem a história do Oriente, separado por três partes. Primeiro, a gente vai estudar a Índia, tá? Depois, a China e, finalmente, o Japão. Todos os eventos estudados aqui estão mais ligados ao período ali do século XV, XVI, com a chegada dos portugueses nessa região. Aliás, não sei se vocês perceberam, mas assim, a gente está estudando com uma determinada lógica. Por exemplo, o primeiro tema que estudamos ali, ligado, né, a esse período histórico, foi o das grandes navegações. Você se lembra o que foram as grandes navegações? Com o objetivo de chegar às Índias, né, os portugueses, depois os espanhóis e outros países europeus se lançaram ao Oceano Atlântico para encontrar uma nova rota, um novo caminho para as Índias, né? As Índias era um nome genérico dado para o Oriente, tá? Então, toda a região do Oriente, todos os países, os reinos que lá existiam, eram chamados de Índias. Os portugueses, eles foram os pioneiros, né, por vários motivos, pela centralização política. Depois da Revolução de Avios, havia um reino forte, o Reino de Portugal, pela localização estratégica, né, o Reino de Portugal ali ligado ao Oceano Atlântico. E também por motivações econômicas, os portugueses estavam muito afim de conseguir as especiarias e também os artigos de luxo lá nas Índias, né, no Oriente, para comercializar no seu reino. Então, os portugueses se lançam com aquela teoria, aquela possibilidade de rota pelo périplo africano. Você lembra? Contornar o continente africano para chegar às Índias. Bem, vale lembrar que as motivações econômicas também estão ligadas ao desejo do rei de ter em suas práticas mercantilistas o enriquecimento do seu reino, né? Pelo caminho que eles encontrassem lá de metais preciosos, poderiam ser convertidos em moedas e assim enriquecer o reino. Nós chamamos isso de metalismo. E também ter uma balança comercial favorável, ou seja, Portugal queria vender cada vez mais produtos para outros reinos, tá? E comprar cada vez menos e assim acumular mais dinheiro, mais moeda. Bem, então vamos perceber lá o seguinte: os portugueses saíram lá de Lisboa, tá? Fizeram um périplo africano e chegaram à Índia. Esse trajeto que você está vendo aí diante dos seus olhos é o trajeto de Vasco da Gama, ok? De Vasco da Gama. Nós vimos que não foi logo de cara, não foi assim de uma hora para outra que os portugueses conseguiram fazer todo esse percurso, né? No primeiro momento, eles só conseguiram chegar na costa atlântica da África, que foi o tema das nossas videoaulas anteriores a essa, lembra? Quando estudamos os reinos, né, impérios, Songhai, Mali, Gana, a gente estava falando justamente dessas regiões africanas que depois lá os portugueses chegaram, estabeleceram suas relações comerciais e principalmente o interesse dos portugueses na escravidão, ok? E na aula de hoje, nós vamos observar então um outro fenômeno, um outro lado do planeta Terra, em que os portugueses estabeleceram lá seus contatos comerciais. A relação entre os contatos comerciais dos portugueses com o Oriente. Na seguinte ordem: primeiro, na aula de hoje, Índia, tá? E na próxima aula, China e Japão. Para darmos início a esse tema, eu gostaria de analisar com vocês uma fonte histórica, um documento do passado que me permite estudar um fenômeno, tá? Histórico. Com essa imagem, ok, pintada por Veloso Salgado, intitulada Vasco da Gama perante o Samorim de Calecut, a gente consegue observar uma série de situações de um determinado evento histórico. O evento histórico é a chegada dos portugueses na Índia. Por favor, olhem primeiramente as vestimentas dos personagens representados. Gostaria que vocês percebessem primeiramente lá os portugueses representados com chapéus, com plumas. Olha a figura de Vasco da Gama vestido de azul, uma roupa, por exemplo, bastante imponente, joias, né? As cores, o azul vibrante, o vermelho forte, né? De sandálias, limpo, né? Numa posição de austeridade, de imposição, com uma mão para cima e a outra ali, né? O que ele segura ali na mão? Parece ser um pedaço de papel, uma carta, talvez. E olhe também os indianos, sentados no chão, ok? Sem camisa,
turbante, com roupas mais calmas, não, as cores não são tão vibrantes, né? Com colares, com joias ali, representando também uma espécie de riqueza. Gostaria que você percebesse assim que sentado num trono, né, está o personagem chamado de Samorim, que seria uma espécie de líder desse grupo indiano, ok? Agora volte a olhar para todo o slide. Perceba lá o seguinte: Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, que é o evento representado na imagem, em 1498, ok? 1498. E essa pintura, feita por Veloso Salgado, foi confeccionada no ano de 1898. Ou seja, 400 anos depois do acontecimento do evento histórico, é pintada a obra. É possível alguém ter vivido o evento e depois contado como foi para Veloso Salgado? Não, não é possível. Ninguém vive mais de 400 anos. Outra situação, nem 400, na verdade. Outra situação é que a gente pode pensar, mas ele deve ter contado como era, como foi, como estavam vestidos, sei lá, uma carta, e daí o Veloso Salgado se deparou com essa carta e fez a representação. Pode ser que isso aconteça. Aliás, a história é construída dessa forma. Nós pegamos os documentos do passado, as fontes históricas, analisamos e construímos a narrativa a partir dela. Mas, entretanto, olha lá. Ao observar uma fonte, um documento, tá? Eu estava aqui com essa feita por Fábio Ramos, o livro chamado Por Mares Nunca Dante Navegados, Aventura dos Descobrimentos, descreve a seguinte situação. Pensando nos obstáculos que precisaram ser vencidos para desbravar os mares, está falando das grandes navegações. Nenhum supera as agruras do cotidiano a bordo. Então está falando do cotidiano das grandes navegações. Tripulantes e passageiros eram confinados a um ridículo espaço que impedia qualquer tipo de privacidade. Embora oficiais e alguns elementos da alta nobreza tivessem sempre direito a um espaço extra, formando um universo único e peculiar. Os hábitos de higiene eram precários. Proliferavam pelos corpos os insetos parasitas, pulgas, percevejos e piolhos. O mau cheiro se acumulava, tornando-se em pouco tempo insuportável, aos que muitos vinham a adoecer do estômago com fortes enjoos. Ou seja, ao observar um outro documento, uma outra fonte histórica, eu percebo que o cotidiano das embarcações era terrível, sem higiene, uma sujeira, né? Sem banho, né? Com doenças, as pessoas até enjoadas, vomitando, tamanho o odor, o fedor desse lugar. Agora, voltando para essa imagem, será que ao observar, por exemplo, esse livro, Por Mares Nunca Dantes Navegados, e observar essa imagem, a gente não percebe uma distinção, uma diferença entre as narrativas? Será que é possível mesmo acreditar nessa imagem? Acho que não, né? Por que Veloso Salgado, 400 anos depois da chegada de Vasco da Gama, retrata dessa forma? Bem, eu não vou tentar responder isso para vocês agora, porque eu acho que vocês devem fazer esse exame de reflexão, de análise. Vocês são os historiadores nesse momento. Mas eu gostaria que vocês percebessem que o Veloso Salgado está interessado em contar a história de Portugal de uma outra forma, não tão próxima dos fatos, tá? Mas de uma forma mais agradável para a história do reino português. O que a gente vai fazer na aula de hoje analisar a chegada dos portugueses à Índia, mas de acordo com a perspectiva da história, uma perspectiva mais próxima dos fatos. É difícil estabelecer uma verdade, tá? Mas a gente vai fazer interpretações a partir da ciência histórica, buscando o máximo possível uma interpretação mais próxima do passado. Bem, quando os portugueses chegaram em Calicut, na Índia, eles não conseguiam estabelecer ali uma relação de comunicação, conversar com os indianos. Entretanto, existiam alguns grupos de comerciantes árabes, tá, que falavam português, que se propuseram a ser os tradutores dessas conversas entre portugueses e indianos. Porém,
Os árabes não desejavam a concorrência portuguesa. Eles ajudaram os portugueses, mas não muito, porque de fato a presença deles era a presença de um concorrente. Os portugueses não foram bem recebidos pelo Samorim, segundo as fontes históricas. Isso porque Vasco da Gama presenteou o Samorim, o líder indiano, com chapéus, bacias, azeite, mel e 2 cartas do rei Dom Manuel. Pensa bem, presentaço, né? Até aquele momento, esse tipo de presente, essas quinquilharias, tinha dado certo nos reinos africanos, tá? Eles acharam curioso, eles gostaram desses tipos de presentes. Mas os indianos já conheciam esses objetos, porque faziam comércio com povos mais distantes, como os árabes. E o Samorim considerou os portugueses extremamente pobres. Tá? Entretanto, não só pobres, mas achou os portugueses violentos e agressivos, por causa de coisas como essa. Olha para a fonte. Niall Ferguson, tá? O livro Civilização, Ocidente versus Oriente. A página 60 desse livro diz o seguinte: quando o rei de Calicut olhou com desconfiança para os produtos que os portugueses trouxeram de Lisboa, Vasco da Gama capturou 16 pescadores como reféns. Em sua viagem à Índia, liderando 15 navios, ele bombardeou Calicut e mutilou terrivelmente a tripulação dos navios capturados. Conta-se que, em outra ocasião, ele trancou os passageiros a bordo de um navio com destino a Meca e o incendiou. Ou seja, Vasco da Gama, para demonstrar sua insatisfação com o tratamento do Samorim, começou a prender as pessoas, mutilá-las, queimá-las vivas, tá? E isso, né, aterrorizou os indianos e forçou os indianos a trazerem, a assinarem um acordo comercial com os portugueses. Os portugueses obtiveram, né, a permissão para fazer compras nas cidades indianas. Eles retornaram para Portugal em 1499, no ano seguinte, carregados com toneladas de especiarias, de gengibre, de pimenta e principalmente canela. O lucro dos portugueses nessa expedição foi de 4.000%. Foi muito, muito alto. Tanto que Dom Manuel, rei de Portugal, enviou mais expedições de comércio para as Índias. Tá? Mesmo que isso devesse ser feito de maneira violenta, mesmo que eles precisassem ser violentos contra os indianos. Na segunda expedição, diz ali que os portugueses utilizaram armas de fogo, principalmente canhões, tá? Invadiram terras na Índia, construíram feitorias, casas e igrejas. De tanto bombardear algumas cidades indianas, os líderes indianos, alguns príncipes e sultões, eles foram obrigados a aceitar alianças militares com os portugueses. Mais tarde, em 1505, os portugueses ainda conquistaram na Índia a região de Cochin, Goa, Damão, Bombaim e Diu, invadindo cada um desses lugares e tomando os territórios. Eles até criaram na Índia o chamado Estado Português na Índia, que era um grupo, né, que iria administrar esses territórios agora pertencentes aos portugueses. Portugal se tornou o mais importante exportador de pimenta do reino para a Europa. E também comercializavam outros produtos, como perfumes, algodão, gengibre, canela, noz moscada, cravo, diamante indiano, corante azul, chamado de índigo, seda chinesa e nitrato de potássio, que é um dos elementos que são usados para construir a pólvora, para se produzir pólvora. Bem, é importante a gente perceber, né, essas interações comerciais, né, essas interações políticas, né, a exploração dos portugueses nessas regiões, mas a gente não pode esquecer que a expansão marítima ela não tinha apenas intenções comerciais, tinha também alguns objetivos religiosos, que era, por exemplo, converter esses povos ao catolicismo. Logo após a primeira expedição, foi enviado também às Índias um grupo de missionários da Companhia de Jesus.
Só lembrando que nós estudamos lá as reformas religiosas na Europa e a contra-reforma católica, né, o meio que os católicos encontraram de responder à criação das igrejas protestantes, foi, por exemplo, a criação da Companhia de Jesus, que tinha como objetivo trazer mais fiéis, já que na Europa os católicos haviam perdido fiéis para os protestantes. Bem, mas já existiam religiões lá na Índia, né? As principais religiões indianas estão aqui nesse quadro, tá? Os indianos eram hinduístas, uma parte deles, acreditavam na existência de vários deuses, acreditavam na reencarnação e no karma, tá? Enquanto também existia uma outra religião, que também é uma filosofia de vida, chamada de budismo. Os fiéis budistas buscavam a iluminação para abandonar o sofrimento na vida terrena. Acreditavam ainda em reencarnação dos seres humanos em um corpo na hora da morte. É muito interessante o hinduísmo, é muito interessante o budismo. Se você quiser mais informações, você pode pesquisar. E para a próxima aula, gatos e gatas do 7º ano, nós vamos começar a observar então os portugueses na China e os portugueses no Japão. Essa imagem aqui dos mártires de Nagasaki vai representar ali a presença portuguesa com os missionários da Companhia de Jesus no Japão. Credo, estão crucificados. O que será que aconteceu, hein? Se eu fosse você, não perdia a próxima aula. Pessoal, tá indo ainda junto aquela atividade, o gabarito da atividade anterior, faça a correção. E se você tiver alguma dificuldade de compreensão, por favor, me procure, me manda uma mensagem que eu te ajudo. Beleza? Tchau, beijo e até a próxima.